Olá, tudo bem? Para nós é um motivo de grande alegria estarmos juntos para mais um estudo da lição. Esse trimestre nós estamos estudando sobre 1º e 2º Coríntios. O autor da lição desse trimestre é o professor e pastor Adenil Tavares, do qual já esteve presente aqui na primeira lição, onde ele trouxe para a gente uma reflexão geral e um panorama de 1º e 2º Coríntios. Mas hoje nós estamos na lição de número 3, que tem como título Unidade em Cristo, a igreja que vive para a glória de Deus. Então, eu e você, a igreja de Deus, ela deve viver para a honra e para a glória dele, porque a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vivemos em uma sociedade marcada por polarizações, conflitos, divisões e guerras. A igreja de Coríntios refletia muito desses problemas e Paulo, ao se ausentar da cidade depois de 18 meses, apresenta uma solução permanente. Cristo deve ocupar o primeiro lugar na vida cristã, não os problemas, não as adversidades, não as intrigas, não aos cochichos, não as panelinhas, e sim naquilo que for possível nós construirmos a unidade. E a Bíblia é muito clara em dizer, se depender de você, viva em paz com todo mundo. Não seja fator de divisão, seja fator de paz, fator de unidade, fator de integração. E meus queridos, para isso, para estudarmos essa lição grandiosa, essa lição maravilhosa, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Assim nos diz as Sagradas Escrituras, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Aqui fala de um corpo que tem muitos membros. Nós temos um corpo que tem braço, tem perna, além dos órgãos externos, nós temos os internos. Já pensou se houvesse um conflito no nosso corpo, se a perna dissesse eu quero ser mão, se a mão dissesse eu quero ser dedo, se porventura a cabeça se revoltasse e dissesse eu quero ser barriga, como é que ficaria o corpo? Não, o corpo ele precisa trabalhar em harmonia para que você possa produzir bem na vida, para que você possa ter alegria, para que você possa ter saúde para trabalhar. É preciso essa unidade no corpo. Se assim é no corpo físico, na vida que nós construímos coletivamente com as pessoas, assim também deve ser. Devemos procurar construir a unidade e, se depender de nós, que a unidade ela seja completa. Mas aí vem alguns tópicos da lição que são importantes nós refletirmos e analisarmos. O primeiro tópico é o problema das panelinhas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, assim nos diz a palavra de Deus. Cada um de vocês diz, eu sou Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Isso denota porque na igreja diz assim, eu fico com o irmão fulano, fico com o irmão ciclano, e vai criando umas panelinhas, e vai se juntando, e vai falando de outras pessoas, e assim vai desagradando a Deus, a igreja vai perdendo a unidade e perspectiva de crescimento. E o que é que acontece? As divisões, elas enfraquecem. As preferências pessoais não podem superar Cristo. E se porventura você tem algum líder da igreja que você se identifica, lembre-se que maior do que ele existe um Deus que promove a unidade, um Deus que promove a paz, um Deus que é de amor, um Deus que não está de acordo com as panelinhas. A unidade, ela nasce na cruz, porque na cruz Cristo se tornou pecado por todos nós. E a Bíblia diz em Isaías 53, ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então aqui fala de um coletivo. Um morreu e está acima do coletivo para salvar esse coletivo. Uma igreja dividida, ela vai perder a sua força evangelística, ela vai perder a sua força de atuação, ela vai perder a sua força de trabalho para Deus, ela vai perder a sua força de atuação. Dessa forma, se depender de cada um de nós, que nós possamos construir a unidade. Segundo tópico da lição, centrados em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 2, nos diz: porque decidi nada saber entre vocês, senão de Jesus Cristo e este crucificado.
continuando o tópico anterior, que fala sobre o fim das panelinhas, que as panelinhas elas sejam banidas da igreja, que a preferência de todos nós esteja na cruz, que Cristo possa promover a unidade. O que é que nós precisamos entender? Cristo é o fundamento da igreja. E não Paulo, como Paulo disse, Cefas, Apolo, e quem foi hoje também. Que não seja eu, que não seja você, mas que Cristo seja o fundamento. E não podemos seguir homens, nós precisamos seguir a Cristo. Não podemos endeusar pessoas e devemos seguir ao nosso Salvador. Aonde quer que Ele nos indicar, aonde Ele nos apontar o caminho, que assim nós possamos direcionar. Quanto mais Cristo aparece, mais nós desaparecemos. Que deve ser essa conotação do nosso trabalho. Cristo aparecer, além da música que cantamos, além da lição que nós passamos, além da pregação, além do ministério que nós exercemos, que Cristo Ele esteja à frente, que tudo seja feito para a honra e para a glória dEle. O terceiro tópico da lição, sabedoria e maturidade. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, assim nos diz a palavra de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Meus queridos, para que nós possamos adquirir sabedoria, maturidade, discernimento, o Espírito Santo, ele conduz ao verdadeiro conhecimento. Crescer em Cristo significa abandonar rivalidades, querer ser maior, querer ser melhor, querer aparecer. E terceiro, a maturidade espiritual supera a soberania, a sabedoria humana. Quando nós atingimos a maturidade espiritual, aí o que nós realizamos é para a honra e glória de Deus. Que Cristo cresça e nós venhamos diminuir. Foi isso que João Batista também disse. João Batista, que foi o maior homem depois de Cristo a nascer nesse mundo, ele dizia, é preciso que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Então João Batista expressa um tom de humildade, um tom que puxa todos para a unidade em Cristo. E o próximo tópico da lição é servir em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, assim nos diz a palavra de Deus. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são servos. Meus queridos, o que nós somos no final, independente da nossa posição financeira, da nossa posição na igreja, nós somos servos de um Deus vivo. Deus concede o crescimento a cada um de nós. Deus concede os dons à sua igreja para a sua honra e para a sua glória, para o crescimento da igreja. Todos trabalham para o mesmo reino. Liderança é serviço. Liderança não é para aparecer. Liderança é para servir. O sucesso, no final, meus queridos, pertence a quem? Pertence a Deus. E o próximo tópico da lição nos diz um estilo de vida que reflete a cruz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20 diz, vocês foram comprados por preço. A cruz transforma as atitudes de orgulho em atitudes de humildade, as atitudes de soberba em atitude de humildade, em atitude de serviço. O cristão glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida, em todas as suas áreas de liderança, em todas as suas áreas, em todos os seus dons. Santidade é consequência da graça. Santidade não tem a ver com conhecimento. O conhecimento é importante, mas ele por si só não vai dar a gente a santidade necessária para a vida, mas a comunhão com o Espírito Santo, o se permitir ser direcionado pelo Espírito Santo. E como é que nós poderíamos aplicar essa lição para hoje em nossa vida? Tenho você promovido a unidade na igreja, ou nós somos objetos de divisão na igreja, onde estamos na vizinhança, no trabalho, estamos falando mal dos membros da igreja, da liderança da igreja que é a igreja do Deus vivo, a qual Deus amou, por ela morreu, por essa igreja Cristo morreu. E Ellen White diz, fraca e defeituosa como é, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Outro ponto também a ser perguntado também, minha opinião vale mais do que o evangelho? Tem gente que quer que sua opinião prevaleça para ele demonstrar força, para ganhar debate diante do grupo, para aparecer. Como é que você pensa essa questão?
Outra questão a ser pensada: Cristo é realmente o centro da minha vida, o centro do meu ministério? Ou eu acho que eu sou o centro de tudo, eu devo aparecer mais do que todo mundo, no cantar, no falar, no passar lição, no pregar, seja qual for a circunstância? Um outro ponto e última pergunta para nós refletirmos: tenho servido ou buscado reconhecimento? Você tem uma vida de serviço ou você está apenas buscando reconhecimento? Se as pessoas não reconhecem, você diz: eu não vou fazer mais nada da igreja porque ninguém me reconhece. Lembre-se sempre de uma coisa: a nossa glória desse mundo é passageira. Nós vivemos para a honra e glória de Deus. E tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos realizando, tudo que Deus permitiu que nós viéssemos fazer é para a honra e glória dele. E o reconhecimento aqui na terra, meus queridos, talvez nós não tenhamos, mas eu e você, nós devemos ter consciência e saber para onde nós vamos. O nosso céu não é aqui. O céu é um lugar onde Deus reconhecerá a todos de igual maneira. Não vai ocorrer distinção de pessoas. Em 1 Coríntios, concluindo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. A unidade cristã não é construída pela uniformidade, não. As pessoas, elas precisam ter também a sua individualidade. A unidade não é construída pela uniformidade, mas pela submissão a Cristo. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar, quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, desaparecem as disputas, cresce o amor e a igreja cumpre a missão que ela deve cumprir para a honra e glória de Deus. E eu termino com essa reflexão: onde Cristo é o centro, a divisão perde a força e o amor vence todas as diferenças. Que coisa maravilhosa. Você está disposto a isso? Que Deus, através do Espírito Santo, nos ajude para que nós estejamos dispostos a deixarmos de lado o nosso eu e permitir que o Espírito Santo possa nos usar para sermos instrumento de unidade e não de divisão, e não de discórdia, e não de panelinha na igreja. Eu, neste momento, agradeço a você por mais uma vez nos acompanhar nessa lição e peço você, aonde você está, que você feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos para recapitularmos essa lição que fala sobre a unidade. A unidade, Senhor, é construída na família, construída na igreja, no ambiente de trabalho. Se depender de cada um de nós, pelo poder que o Espírito Santo nos concede, pode nos conceder e que nos concedeu, que possamos sermos instrumentos de construção da unidade e não da destruição da unidade na igreja, ou seja, em que lugar for, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Peço a você que você compartilhe o nosso canal, dê um like. Se você não se inscreveu, se inscreva e vamos contribuir para que esse canal seja uma forma de nós apresentarmos às pessoas o melhor caminho de construir a unidade, de construir a paz, de construir o amor, de mostrar Cristo como Salvador da humanidade. Que Deus continue nos abençoando sempre.